Ok, pessoal? Retomando então, nós vamos começar agora pelo comando File, ok? Olha, retomando do ponto de nós partimos com aquelas pastas já criadas e arquivos já criados, ok? Do vídeo anterior. Bom, o primeiro comando é o File. O File, ele vai me dizer que tipo de arquivo eu tenho no meu computador. Se nós dermos um ls aqui agora, nós vamos verificar que aquele texto 1 nosso permanece aqui, né? Porque o texto 2 e 3 nós movemos para outras pastas. E se eu quiser saber qual é o tipo de arquivo texto 1, eu dar o comando file espaço texto 1 e ele me responde aqui, ó, dizendo que ele é o tipo texto. Se eu entrar na nossa pasta lá, aula, EAD, e der um ls, eu vejo o texto 1, 3 e 4. Eu quero verificar que tipos são todos eles, então file espaço texto asterístico, ele vai me responder aqui, ó, que o texto 1 em 3 foi só criado, não tem nada dentro, e que o texto 4 possui um texto dentro, ok? Para que a gente possa, então, agora, seguindo a sequência lógica dos comandos, apagar esses arquivos, nós vamos usar o comando rm. O RM ele apaga arquivos. Temos alguns parâmetros, conforme os slides que você já tem em mãos. Vamos começar aqui só com o RM, espaço e o nome do arquivo. Enter. Reparem que aqui ele não apagou porque faltou eu dizer qual dos textos eu queria apagar. Então, se eu quero remover o texto 1, escrevo o texto 1. Enter. Se eu der um ls, notem que o texto 1 já foi apagado, não existe mais. Se eu quiser remover o texto 3, mas eu quero que ele me pergunte antes se eu quero mesmo remover, a gente vai estar utilizando então o parâmetro "-i", rm espaço "-i", espaço texto 3. Olha, ele pergunta, você quer sim ou não? Vou colocar yes aqui, leia sempre em inglês, ok? E aí na hora que eu der o ls agora, reparem que só tem o texto 4, ok? Se eu usar o parâmetro "-v", e vou pedir agora para apagar o texto 4, o parâmetro "-v" vai fazer o quê? Ele vai apagar e vai me informar que foi removido, ok? Então, o comando "-rm" é utilizado para apagar arquivos com os parâmetros "-i" e "-v", no sentido de perguntar ou se eu quero apagar ou não, né, para confirmar, ou de me mostrar essa remoção. E se eu quiser apagar a pasta, no caso aula EAD, então vamos sair dela, precisamos, para se apagar uma pasta, é necessário sair dela, ok? Então eu saí dela, se eu der um ls, ela está aqui, aula EAD, e aí eu quero apagar. Aí é rmdir espaço aula EAD, enter. Reparem que me retornou, se eu der um ls agora, o aula EAD já não existe mais. Então, para apagar pasta, rmdir. Para apagar arquivo, apenas o rm. Detalhe, o rmdir apaga apenas a pasta se ela estiver vazia. Como nós já havíamos apagado os arquivos dentro da pasta EAD, aula EAD, foi por isso que o rmdir aula EAD funcionou perfeitamente. Mas se eu entrar em teste, enter, que é aquela outra pasta que nós criamos e deram ls, repare que eu tenho 3 textos dentro dela. Então, eu vou sair dela e vou dar um rmdir teste. Falha ao remover. Por que não removeu? Porque a pasta não está vazia. Mas se eu quiser remover uma pasta que tem conteúdo interno, vou ter que apagar um por um, etc. Não. Nós vamos usar então o rm-r e o nome da pasta, no caso aqui teste, quando nós desejarmos apagar uma pasta com todo o seu conteúdo ao mesmo tempo. Então, daí é o rm-r e o nome da pasta. Então, tá lá, rm-r teste, enter, apaguei. Se eu der um ls, reparem que a pasta teste também sumiu, ok? Então, aqui nós acabamos de terminar essa parte, então, da aula, onde nós verificamos o tipo de arquivo e como remover pastas e arquivos. Aguarde, então, agora a próxima aula que vai estar vindo na sequência.